Então, retomando o que está gravando aqui, vamos falar sobre coisas pequenas. Você sabe que esse tema das coisas pequenas é o típico do tema que é o núcleo da mensagem do trabalho da obra, da santificação do trabalho e o cuidado das coisas pequenas. Porque para verdadeiramente nos santificar através do trabalho profissional, é preciso cuidar exatamente das coisas pequenas de cada dia, cada detalhe. E falar de perfeição, perfeição humana, buscar a santidade, que é a perfeição o sobrenatural e humana, porque não pode se falar de um trabalho santificado se não tiver, ao mesmo tempo, buscar a perfeição sobrenatural e a perfeição humana. A gente sabe que a perfeição sobrenatural, o que é? A busca de dar glória a Deus, através do oferecimento, fazendo os trabalhos bem feitos. Então, fazer por amor, por caridade, por unir-se às intenções de Cristo, unir-se ao sacrifício da Santa Missa. Então, todo o trabalho pode ser, se é honesto, não é? Estou falando de um trabalho honesto, pode ser santificado e santificador. E falar de perfeição, perficere, perfazer, exige o quê? Esse caminho de botar pequenas pedras, em espanhol se fala de jalones, pequenas lajotas, aquelas pedras que a gente coloca no caminho para poder andar num lugar que pode ter pego água, tem um pouco de pântano, umas pedras que dão segurança no caminhar. Então são essas lajotas que nos dão segurança no caminhar. Viver as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Então, perfazer, toda a perfeição exige cuidado do pequeno e do detalhe. Cada um de vocês, cada um tem uma área profissional bem diferenciada, e cada um de vocês, para ser um bom profissional, precisa trabalhar desde o seu próprio planejamento de trabalho, depois aquelas competências ou qualidades ou conhecimentos pequenos que, junto com outros elementos, vão perfazendo esse conjunto que nós necessitamos para buscar a santidade, que é feita de pequenos detalhes. Não há verdadeira santidade se nós não cuidamos do pequeno. Deus tem em conta o pequeno. Vamos ver quantas passagens nós temos na Sagrada Escritura que nos fala desses detalhes que Cristo, com aquele fariseu que oferece um jantar, mas ele descuidou dos pequenos detalhes de delicadeza, de convivência, de amabilidade, de afabilidade. E é uma mulher ali que se vê que era uma mulher que talvez não tivesse uma vida muito boa, é quem dedicou o melhor das suas atenções ao próprio Cristo. E Cristo chama atenção aos detalhes. Mas não só nesses detalhes, há detalhes do cuidado material, do trabalho, de colocar. E há um resumo na própria Sagrada Escritura, no Novo Testamento, fala, para quem tem uma boa leitura e a capacidade de entender nas entrelinhas, há quase que frases sintéticas que falam da vida de Cristo. Passou a vida fazendo as coisas bem feitas, bem acabadas. E aí São José Maria vai explicitando a espiritualidade do Opus Dei para cada um de nós, que não há verdadeira santidade, só queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que faz. Isso que nós sabemos quase que decore salteado, pode servir como uma pequena frase de lema, de amor ou de delicadeza, para que ao longo do nosso dia de trabalho, nós nos lembremos de fazer cada etapa do nosso trabalho bem feito, atender bem os clientes, atender bem pacientes, atender bem aquelas atividades que nós temos que parece que são muito rotineiras, cansativas. Mas cansativa por quê? Porque pode estar te faltando, com certeza está te faltando amor. Só as coisas passam a ser rotineiras, desagradáveis, maçantes, por quê? Pela falta de amor, pela falta de entusiasmo. E São José Maria era muito forte em dizer, para que me serve um homem que trabalha, que se diz que é um bom filho meu, mas se sendo um sapateiro não é um bom sapateiro, se sendo um professor não é um bom professor, isto é, se não faz as coisas bem feitas, bem acabadas, no detalhe.
Eu diria que o professor tem que chegar no final da aula, depois de cansado, pega o tal do apagador, né? E vai limpando o quadro e deixa aquilo impecável. Colocou a última pedra no seu trabalho, oferece seu trabalho a Deus. Estou dizendo aqui uma coisa, enfim, simples, mas cada um de vocês, com certeza, tem N coisas diferentes que podem falar da santificação do trabalho em pequenos detalhes, pequenas coisas. Qual que é o fundamento dessa santidade a partir das pequenas coisas? O fundamento sobrenatural. Não há santidade se nós não colocamos esse carinho e dedicação, porque o homem só tende a Deus no cuidado das pequenas coisas. E nós temos a tendência a descuidar do pequeno, queremos ficar no grande por uma questão da soberba, queremos aparecer. Lembra aquele ponto de caminho que diz, poxa, esse catavento dourado, estou aqui fazendo um pouquinho de encenação, esse catavento dourado que está lá em cima do edifício, será que contribui para alguma coisa, para a solidez desse edifício? Será que serve para alguma coisa? Será que não está só de enfeite? Vamos pensar no alicerce que está lá embaixo. Esse alicerce que está escondido, que suporta toda a carga e que dá solidez no edifício. Então vamos pensar pequenas coisas, coisas que estão escondidas pela própria natureza das coisas. Quem faz as coisas bem feitas não precisa deixar lá um recado que está fazendo isso para o seu prestígio profissional ou para que o reconheçam o seu trabalho. Vamos ver no Evangelho. Todos nós conhecemos a gente podia falar do nome como está lá no Evangelho, da torre inacabada. Mas podíamos também denominar essa parábola a parábola do cara ridículo, né? Do homem ridículo. É aquele que começa a fazer uma coisa e não acaba. Não acabou. Por quê? Porque não cuidou das pequenas coisas. Ou daquela pessoa que vai construir uma casa, não trabalha, não faz, não monta a sua casa sob o alicerce. Então, outro defeito, outra falha fenomenal. Então, nós temos que olhar para esses detalhes que são importantes. Queres de verdade ser santo? Repito, cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Que bonito pensar também, o São José Maria gostava de uma outra imagem. Algumas pessoas às vezes não compreendem muito bem, a do borrico de nora. A nora, como vocês sabem, era um antigo instrumento ou sistema que se utilizava como força mecânica por meio de um animal de tração, podia ser um cavalo, podia ser um burrinho, um jumento, que dava voltas num torno, que tinha ali uma espiral, tipo aquela espiral de Arquimedes, em forma de parafuso, para ir tirando água de uma cisterna. E aquela água era elevada em uns 2 metros acima, 3 metros, e deitava-se por uma calha que ia levar por vários desses canais para irrigar o plantio. Lá em espanhol fala o regadio, não? A irrigação daquela... Mas um burrinho que estava lá, comia um pouco de feno e às vezes estava tão treinado que dava as voltas que eram necessárias, parava de vez em quando, comia um pouco e lá continuava as suas voltas. E graças a esse trabalho rotineiro, e aí está a imagem que São José Maria pega, talvez do tempo da sua infância, que presenciou a existência disso naquelas pequenas propriedades de agricultores da sua terra, numa terra assim bem pobre. Então ele via aquilo como o exemplo das voltas de um jumento em torno da nora. A nora é o sistema ali e que graças a esse trabalho monótono, uma volta após outra, graças à perseverança, estão aí tirando o partido sobrenatural e o partido das virtudes humanas nesse exemplo.
por causa dessas voltas constantes, da perseverança do burrico de Nora, mesmo sem ver o fruto do seu trabalho, porque aquilo ia longe, aquela água ia irrigar pedaços de terreno que nem fazia, porque em geral eles têm uma viseira para não se distrair do seu próprio percurso. Aquele fruto, aquele verdor de toda aquela plantação se dava por esse trabalho constante, abnegado, uma volta e outra, e assim ia o exemplo do burrico de Nora. Virou um paradigma. Quando nós pensamos no nosso trabalho profissional, pensamos nas atividades familiares, nas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nas pequenas virtudes do lar. O que são essas pequenas virtudes do lar? Aquela pequena virtude da ordem do quarto, a pequena virtude da limpeza do banheiro. Desculpa entrar no detalhe, aquela pequena limpeza que procuramos fazer com... Enfim, não deixamos esse trabalho para a esposa ou para uma pessoa que cuida da limpeza. Limpamos aquilo que algumas vezes causa repulsa da nossa parte, fazemos essa limpeza. Desculpa entrar nesse detalhe, mas se a gente não falar desses detalhes, não estamos falando da verdade que é o cuidado das pequenas coisas, são os pequenos detalhes. A virtude da ordem, da disciplina no pequeno concerto, aquele concerto que é feito quanto antes para que a coisa não se estrague, aquela roupa que é bem cuidada, bem colocada para que não se estrague, esse pequeno cuidado de saber onde é que nós sentamos para que não se estrague uma roupa, são detalhes. Mas se imagina uma pessoa que busca a santidade desde o começo do dia. O minuto heróico, o que é? Não é uma coisa pequena? Levantar-se na hora prevista. Deu o horário, o despertador tocou, pulamos da cama. Que isso nos dá tanta fortaleza. De uma pequena luta se pode ganhar vários momentos ou minutos que nós podemos chamar de minutos heróicos ao longo do dia. Ao iniciar o trabalho, ao terminar o trabalho, ao abrir o celular para ver o WhatsApp, vemos aquilo que é preciso ver e não ficamos nos distraindo com bobagens. Isso pode nos ajudar muitíssimo. Há um valor sobrenatural em cada uma das nossas atividades. E esse valor sobrenatural, grandeza do pequeno, se dá por quê? São Tomás de Aquino, quando tratava dessa questão, o valor de uma atividade não se mede pela dimensão externa dessa ação, do fazer, daquilo que representa externamente. Uma tarefa comparada com a outra, o que vinha a ser maior ou melhor diante de Deus, não é o tamanho da tarefa. Pouco importa se você está como médico, ou qualquer profissão, estou buscando o exemplo do médico que pode ser mais gráfico, fazendo um transplante do coração, ou está fazendo uma cirurgia do cérebro, um neurocirurgião, em que faz uma operação delicada, pode ter feito ela perfeitamente, tecnicamente falando, mas comparativamente, em termos de santidade, um trabalho muito simples, com pouca tecnologia ou zero de tecnologia, como por exemplo uma tarefa do lar, essa tarefa comparada com a outra vai depender o grau de santidade da pessoa, do amor, da caridade que nós colocamos em cada uma dessas tarefas. Olha lá, a caridade e o amor. Portanto, às vezes a gente fica pensando, olha como essa pessoa é importante, olha como ela faz tantas coisas, olha como ela é produtiva. E depois podemos ver, se Deus permite que vejamos, não podemos julgar as pessoas, porém, provavelmente há pessoas que simplesmente agem por motivos humanos. Ai daquele que confia no homem, no braço da sua força, para conseguir um crescimento em santidade. Ai daquele que confia no braço humano. É preciso confiar em Deus, pôr a nossa esperança em Deus, o amor de Deus nas pequenas coisas. Acho que dá para entender.
O pequeno, se nós cuidamos do pequeno, pelo simples fato de ser pequeno, porque somos pecuinhas, porque somos pessoas minuciosas, mas não há caridade, não há amor, simplesmente vamos ser pessoas perfeccionistas e isso não nos ajuda em nada à santidade. O cuidar do pequeno nos torna grande, diz Santo Agostinho, porque fazemos essas coisas pequenas por amor, porque senão aquilo que fazemos de pequeno nos torna muito pequenos em estatura sobrenatural. Vamos procurar então ter um maior cuidado nas pequenas coisas, porque como aquela moedinha, aquelas 2 moedas que aquela viúva deixou lá no templo, naquele momento que todo mundo estava deixando grandes quantias, parece que os olhos de Jesus se abrem diante daquela mulher que faz e deixa 2 moedinhas. Isso chamou a atenção de Cristo e destaca para os apóstolos. Essa deu mais que todos os outros. Por quê? Deu daquilo que lhe faltava. Não deu do que sobrava. Vamos pensar também nós, às vezes podemos ser em relação às possibilidades de ajuda econômica, de obras de misericórdia, enfim, como cooperadores do trabalho da obra, fazer donativos para o trabalho da obra. A gente pode, para reunir melhor, para ter um lugar, para fazer um recolhimento, para ter local, uma sala para fazer um convívio, nós podemos ter como fazem em outras cidades, contribuir para que o labor cresça e se desenvolva. Então vale a pena nós olharmos pelo modo como estamos fazendo as nossas atividades, se colocamos amor. Quem faz o pequeno pelo pequeno se torna pequenininho, humanamente falando, raquítico, simplesmente pecuinhas. Mas se fazemos por amor, quão grande, como é enorme aquele que cuida dos detalhes. E aí nós podemos lembrar que é bom revisitar o livro Caminho naquele capítulo das pequenas coisas. Vai lá, revisita. Viste como levantaram aquele edifício alto, imponente? Aí vai citando como que, quase que sequencialmente, aqueles blocos de concreto, aqueles pedaços de ferro e sacos de cimento, um a um, uma vez e outra, e sobe e desce. Viste como construíram aquele edifício? Parece que não contribui em nada para o conjunto, né? Aquelas pequenas coisas, foi a força das pequenas coisas que se construiu o projeto grande. Temos que olhar para esse pequeno projeto que cada um de nós deve fazer na nossa vida, na santidade. Até eu vi, um amigo passou, está vindo à cabeça agora porque me chamou a atenção. Se não me engano foi um sacerdote lá de Fortaleza, padre Milton Ferreroni. Ele numa das pregações, que depois postou lá no Spotify, né, no podcast, ele colocou um exemplo, depois uma pessoa fez uma espécie de imagem e pôs lá 3 equações. Pega o número 1 elevado à potência 365 igual a 1. 365 vezes a mesma coisa dá 1. Agora, com um pouco menos, 0,99, dando um pouco menos, elevado a 365, você vai ver que esse número dá lá 0,00 não sei quanto. Isto é, só prejudica fazer porcaria em coisas pequenas. Quem faz porcaria em coisas pequenas vai ter de santidade bem próximo de 0, partindo do 0,99. E chamava atenção e que o número básico lá, está chegando mais gente aí? Então, o 1,01 elevado a 300, está resolvido? O 1,01
elevado a 365, depois alguém pega uma maquininha aí dessa que tem exponencial, dava 30, eu não fiz a conta, dava 30. Aí depois a conclusão no final era: esta é a equação da santidade. Perseverança no pequeno. Queres de verdade ser santo? Ter a perseverança do burrico de Nora, que faz um pouquinho a cada dia, o seu minuto heróico, aquele pequeno trabalho, o estudo diário, o tratar bem as pessoas, uma a uma, não deixar nada para trás. Bom, campos concretos. Nós temos que ter espírito de mortificação. Já vou concretizando algumas coisas para não passar muito do horário. Mortificação. A mortificação é dar morte ao homem velho. Todos nós temos um velho por dentro. Até eu postei é um dos vídeos que mais tem acesso no meu canal do YouTube. É um do Clint Eastwood, que um amigo dele, um desses country, de música country, compôs quando o Clint Eastwood, ele tinha feito 90 anos, né? Então estavam celebrando o aniversário dele, então já faz uns anos isso daí. E estavam lá no jogo, jogando golfe. E aí, estava de manhã, encontrou esse amigo, e esse Bob, não sei das quantas lá, de música country, perguntou para ele: e aí, Clint, o que você vai fazer hoje? Aí, depois do jogo, ele disse assim: não, eu estou começando a fazer um novo filme, então vou começar já a filmagem do outro filme. Mas como é que você consegue fazer isso? Não deixe o homem velho entrar. Todo dia de manhã, quando acordo, penso o seguinte: não deixe o homem velho entrar. The old man in. Então, o cara pegou essa frase e fez uma música que ficou famosíssima. Aí que serviu até de trilha para um dos filmes, acho que era o Amula, uma coisa assim. Então, não deixar o homem velho entrar. O homem velho tem essa imagem do Novo Testamento que nos fala de que esse homem velho está aí dentro de nós, que quer o comodismo, a facilidade, não acaba as coisas, não se dedica, não se empenha, é egoísta, individualista. O trabalho diário, pondo perfeição nos pequenos detalhes. A pontualidade, o aproveitamento do tempo, a disciplina. Às vezes nós, por uma questão a falta da virtude da diligência, acaba entrando muita preguiça na nossa vida de trabalho. Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves, está no que fazes. Aí está um bom lema de trabalho. Cuidar dos detalhes materiais, cuidar de muitos detalhes de amor e qualidade no relacionamento com pessoas, as pequenas virtudes da convivência. Puxa vida, se não me engano, São Tomás, ele tem uma frase um pouco peculiar, ele dizia o seguinte: que não é digno de um homem conviver, porque para conviver com uma outra pessoa é necessário um mínimo de bom humor. Se faltasse o bom humor, ele não estaria ferindo a dignidade humana, porque a gente tem que contribuir com o ambiente. Vocês imaginam os climas de trabalho que há por aí? Lugares onde mais se produz estresse, os indicadores de mais estresse, depois das questões econômicas, financeiras que provocam estresse para as pessoas, está o chefe mal-humorado. Puxa, como atrapalha a vida de uma empresa. Agora imagina nós em casa, se chegamos em casa com mau humor. Porque não deu certo, que bateu na trave, porque nós falhamos, porque recebemos uma crítica. Se tudo isso nós vamos introjetar, fora. Isso daí deixamos ali, no capacho, na saída, na entrada da casa. Então, o inimigo das coisas pequenas, uma pessoa que não tem a cabeça de vento, não está ligada a nada, não cuida do detalhe. Então, estouvamento, frivolidade, a falta do detalhe, no fundo é a falta de amor ao fazer as coisas, porque quem tem amor cuida dos detalhes. A falta de sensibilidade, não estar sensível aos detalhes pequenos
na convivência, no trabalho, não tem o acabamento. E o perfazer exige acabar as coisas. A comodidade e a covardia, atrasar as coisas. Tem gente que está sempre atrasada, descuida pequenas coisas e prejudica a vida das outras pessoas. Falta de sentido de responsabilidade em pequenos detalhes. E quais são as consequências maravilhosas se nós colocamos nosso exame particular, a luta concreta, isto é, vamos trabalhar durante esse mês para crescer no cuidado das coisas pequenas, para vivê-las bem. Sugiro, em primeiro ponto, levar a oração cara a cara com Cristo, fazer uma oração pessoal, de exame e conversa com Cristo, em que aspecto que estamos precisando mais cuidar dos detalhes. Humildemente, começarmos a fazer a nossa lição de casa e fazer por amor a Deus. Virtude primeira do cuidado do pequeno é a humildade. A humildade, uma pessoa humilde, ela considera que o pequeno é importante. Só aqueles que têm um espírito grandioso, no sentido negativo, soberbo, cheio de si, que querem se destacar por vaidade para fazer coisas grandes, ou coisas maravilhosas, extraordinárias. E a santidade não está em fazer o extraordinário, porque, em geral, ninguém vai ter que ser mártir, né? Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil. O que precisamos ser mártir em pequenas coisas, em pequenos detalhes, continuados, como o burrinho lá que nós falamos no início. Essa firmeza de caráter, uma pessoa que não é volúvel, que não se deixa levar por qualquer evento de coisa. Então tem uma pequena dificuldade, a pessoa fica na cama. Tem uma pequena dificuldade, se queixa. Nós temos que ser pessoas que reagem com firmeza e com grandeza diante dessas dificuldades. Então quem cuida das coisas pequenas, porque arruma a sua cama todos os dias, porque arruma o seu quarto, porque as suas gavetas estão em ordem. Se nós queremos ver a estatura moral de uma pessoa, como é que está a sua gaveta, como é que nós cuidamos, onde é que estão as nossas roupas, como é que nós cuidamos delas. E o otimismo. Ser muito otimista significa que estamos muito esperançados, temos esperança posta em Deus. Isso pode nos ajudar muito a ser uma pessoa otimista. Em conclusão, podemos pensar que cuidar do pequeno, das pequenas coisas, nos transforma toda a nossa vida. Nós adquirimos virtudes, a virtude da laboriosidade, da paciência, da longanimidade, a própria perseverança, a humildade. Cuidando do pequeno, vamos vendo os detalhes, sabemos cuidar dos detalhes por amor, crescemos no amor de Deus e no amor ao próximo. E que ambiente dá uma pessoa que cuida dos detalhes? Vamos procurar trabalhar isso de uma forma, mais constante e habitual. Deus está nos esperando em cada um desses detalhes. Vamos procurar ter as pupilas. Vocês sabem que quando uma pessoa está apaixonada, quando está gostando de alguém, as pupilas se dilatam, entra mais luz, e até a pessoa fica com uma feição muito mais bonita. Então, ter as pupilas dilatadas pelo amor para enxergar os detalhes e cuidar desses detalhes pequenos de cada dia que nos aproximam de Deus e nos fazem finalmente ser santos. Muito bem, então